tudo bem? Hoje eu vim aqui falar de um assunto que sinceramente eu não sei nem por onde começar, mas eu quero falar. Quero poder dividir com vocês, mesmo porque esse assim é considerado um dos maus do século, né? E infelizmente eu tenho e sei lá, eu quero compartilhar com vocês. Eu vou falando assim, mas eu não sei nem por onde começar, mas sei lá. Eu tenho a síndrome do pânico. Tudo começou quando há 12 anos atrás meu pai morreu num hospital. Doença, né? Ele morreu e na hora que eu tava no hospital, que eu fiquei sabendo que ele tava morto, ali eu desmaiei. Quando eu acordei eu já tava dentro da sala com muitos médicos ao meu redor, enfermeiros. Dali em diante a minha vida meio que deu uma balançada, mudou. Tô até suando frio só de pensar em falar nisso. Mudou assim muito. Na verdade, desde criança, assim, eu sempre tive medo de morrer. Eu lembro que eu tava brincando com minhas irmãs e meus primos. De repente eu subia correndo, assim, abraçava meu pai e falava: meu pai, por que você tá chorando? Eu, chorando muito, eu abraçava, meu pai falava: por que você tá chorando? E eu falava pra ele que eu tava com medo de morrer. E ele falava assim pra mim que eu não precisava ficar com medo de morrer, porque eu ia morrer quando Deus quisesse, que não era assim que eu ia morrer, né, assim, do nada. Depois que ele me falava isso, dava um beijo assim na minha testa, me abraçava, passava e eu descia e brincava de novo. Quando a gente é criança, a gente consegue superar melhor, né, traumas assim. E aí, com 8 anos, meu avô morreu. Aí eu tava na escola, eu lembro que eu ia pra escola todos os dias. E durante 3 meses eu chegava na escola, eu passava mal, dava crise de choro, eu tinha que voltar. Tinha que ligar pra alguém me buscar na escola. Foram 3 meses assim, mas passou. Sem remédio, sem médico. Nem foi diagnosticado que eu tinha pânico, mas eu comparando com o que eu tive depois que meu pai morreu, era pânico, sabe? E eu não... Quando meu pai morreu, tudo acabou assim, sabe? Uma parte de mim morreu junto. Aí eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico. E, gente, é uma doença assim que eu não desejo pra ninguém. Não desejo porque ela é horrível, sabe? Eu vou tentar explicar assim o que eu sinto pra vocês quando eu tô em crise, assim, né? Graças a Deus tem mais de 2 anos que eu não tenho uma crise. Eu tomo remédio controlado durante todos esses 12 anos. Parei por algumas vezes durante 6 meses, mas quando voltava pior ainda. Então eu decidi não parar mais. Mesmo porque, assim, é uma doença que não tem cura, né? É um problema psicológico que não tem cura. Ele tem, assim, controle. E outra, você pode nunca mais ter na vida, depois que você melhora, né, com terapia, isso e aquilo, com remédio, e depois você vai parando o remédio. Você pode nunca mais voltar a ter na vida, como em algum momento, depois de 10, 20 anos, voltar a ter de novo. Entendeu? Mas cura ela infelizmente não tem. Bom, eu peguei trauma de hospital, sempre tive medo de hospital, né? Sempre tive medo de hospital, desde que eu me entendo por gente. Eu saía de casa ruim, sabia que eu tinha que ir pro hospital porque eu tava ruim, né? Eu chegava lá pior. Depois que meu pai morreu no hospital, eu peguei trauma que até hoje, durante esses 12 anos, eu chego na porta do hospital e já desmaio. Quando eu acordo, eu já tô na emergência, com soro no braço. Eu tenho pavor, eu passo na porta de um hospital, eu não olho lá pra dentro. Se eu puder não passar na mesma calçada, eu não passo. Enfim, eu tenho um verdadeiro horror. E sintomas são horríveis. Você acha que você vai morrer a qualquer momento, sabe? Você não tem uma explicação
Tipo, ai, eu vou morrer, eu tô com medo de sair. Porque o medo é o medo de sair, né? Você tem o medo de sair. Então não é assim eu falar, eu tenho medo de sair porque eu posso ser atropelado, eu tenho medo de sair porque eu vou ser assaltado e o bandido pode chegar e me matar. Não, é o medo do medo. Parece absurdo, mas assim, você tem medo do medo. Do medo inexplicável, você tem medo de sair dentro da tua casa. Às vezes você tem medo de sair, como já aconteceu, de sair no portão da minha casa, de sair da minha casa, descer a escada e ir até o portão da minha casa, o portão principal da minha casa. Eu já cheguei a ficar 9 meses sem sair de dentro de casa, só saía pra ir ao médico, e quando eu saía eu passava muito, mas muito mal, e eu já saía de dentro de casa carregada já, porque é horrível. Então eu cheguei a ficar 9 meses trancada dentro de casa, com medo de sair. Eu aprendi com o tempo, eu já falo sobre os sintomas, mas eu aprendi com o tempo a tentar me controlar. Tentar me controlar meu pensamento, né? É muito difícil na hora de uma crise, é muito difícil, mas eu tento assistir alguma coisa que eu gosto, tentar ler eu já tentei, mas eu não consigo porque eu não consigo me concentrar. Eu fico na internet, eu ligo para minhas irmãs, para minha mãe, para algum amigo. Eu tento fazer qualquer coisa para poder tirar aquele pensamento, né? As crises, elas podem durar de 10 minutos a 1 hora. Mas eu acho que não, porque eu já fiquei com pânico o dia inteiro, assim, de ter as crises mesmo, assim, aqueles momentos horríveis, assim, não só o medo de sair, mas os outros sintomas. Então varia de pessoa para pessoa. Eu conheço outras pessoas que não tiveram mais crise, já tem 15 anos que não sentem mais nada, graças a Deus. E estão bem, têm a vida social normal, né? Vida normal, tudo. Mas vamos aos sintomas. O coração parece que vai sair, ele bate a milhão. A primeira coisa que você pensa é que você vai morrer, que você tá infartando. A primeira coisa. Coração, ai, tô tremendo. É porque só de falar já meio que dá um bloco, assim, sei lá. O coração dispara, que ele acelera, você fala, eu tô morrendo, eu tô infartando. Você sua de pingar, pode estar o frio que for, você sua, você fica extremamente gelada, você sua tudo, sua mão, sua tudo. Dá tontura, muita tontura, pra mim, né, assim, são muitos os sintomas, muitos. Mas esses são os mais frequentes, assim, que dá geralmente em todo mundo. Eu tenho desmaios, então se não tiver ninguém perto, assim, eu desmaio do nada, acabo caindo, me machucando. Eu passo muito mal, assim, eu tremo, eu fico assim, sabe, igual eu tô aqui, assim, inquieta. Pode ver que eu fico indo pra frente, pra trás, assim, eu fico inquieta. Aí batuco em alguma coisa, eu fico totalmente inquieta e eu fico irritada também. Eu não quero que ninguém fale perto de mim, eu não quero muitas pessoas ao meu redor. Eu quero que tenha, pelo exemplo, a minha mãe do meu lado, né, que eu tenho que tirá-la da casa dela quando eu tô assim. E eu não quero que ela fale nada. Principalmente, eu não quero que ninguém fale assim, você, como fala, assim, se apega em Deus, tenta pensar em outra coisa, fica calma. Gente, não pede pra ficar calma nessa hora, porque não tem como ficar calma, é mais forte. Eu sei que a pessoa tá falando pro bem, tá falando numa boa, mas não tem como você ficar mais calma. É mais forte que você não consegue dominar a tua mente, não consegue, não adianta, você não consegue se dominar. É assim, inexplicável, horrível. Eu, sabe, não desejo pra ninguém o que eu já senti e eu espero nunca mais sentir, mas por isso, pela síndrome do pânico, eu já perdi muitas coisas na minha vida. Eu já deixei de ir pra vários lugares, já tive que recusar vários convites legais, tanto na minha vida social, como com as empresas, como com escola. Eu tive que parar de dar aula também por isso, além da minha garganta que eu tenho que operar, porque eu fiquei com calo na corda vocal de tanto falar, né? Eu também não consigo ficar dentro da sala de aula
porque me dá crise de pânico ficar em lugar fechado com muita gente. Eu não consigo ficar em lugar fechado com muita gente. Então, ano passado eu fui pra Beauty Fair e, nossa, quando eu voltei, eu até chorei, assim, porque lá é cheio, né? Tudo bem que eu não peguei o dia mais cheio, graças a Deus, mas lá é cheio. E eu consegui fiquei lá muitas horas lá andando, graças a Deus eu consegui. Mas eu já perdi muita coisa, gente, já decidi sair pra vários lugares, já perdi muita coisa na minha vida por causa desse pânico. Eu tô suando. Por causa desse pânico, assim, sabe? Eu não tô com crise de pânico, tá? É que só de lembrar, assim, já dá uma agonia, assim. Então eu já perdi muitas coisas, já deixei de fazer muitas coisas na minha vida. Eu consegui casar. Eu fiquei bem durante que estava casada, assim, né? Eu fiquei bem, não tive crise, eu saía e tal. Mas é aquela coisa, assim, quando, sei lá, vem alguma coisa muito triste, alguma coisa que te choca, você meio que volta aquele pânico, assim. Então a última vez que eu tive, assim, foi há 2 anos atrás. E foi por uma coisa que aconteceu, assim. Eu não vou falar o que foi porque não quero falar, assim, mas eu fiquei com medo, sabe, assim, de uma coisa e aí eu bloqueei, eu dei um bloco, eu fiquei 4 meses sem conseguir sair direito de dentro de casa, mas eu me esforçava e eu saía, sabe, assim, eu falava, não, eu tenho que ultrapassar esse medo, então eu pegava a Babi, assim, colocava lá na coleria, nem que fosse até a esquina da minha casa, mas eu ia, sabe? E não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil ter isso. Não é fácil. Eu não desejo pra ninguém. Ela é um estilo de uma depressão. Alguns médicos falam até que é depressão, mas ela é diferente. A depressão a pessoa tem medo de morrer, né? Já a síndrome do pânico, não, a depressão a pessoa quer se matar, né? Já a síndrome do pânico a pessoa tem medo de morrer, né? Tem muito medo de morrer. E eu tenho muito medo de morrer. Eu não sei qual que é pior, se é a síndrome do pânico ou a depressão. Pelo menos eu não tenho vontade de me matar, né? Esse talvez seja a parte menos pior. Ai, tô suando. Mas é horrível e é o mal do século, dizem, né? É muito estresse e geralmente a síndrome do pânico, ela aparece geralmente quando você tem uma perda, uma dor, uma tristeza muito forte, uma perda de um parente, que foi o meu caso, que foi a perda do meu pai. E pode ser também numa extrema, o médico tá me falando, né, que pode ser uma extrema euforia. Você tá tão alegre, tão feliz, que você pode adquirir uma síndrome do pânico. Ou seja, não é somente em casos ruins, né? E depois que meu pai morreu, assim, sabe, meu mundo meio que caiu, assim, eu desabei, eu deixei de crer, assim, Deus, sabe? Babi, meio que deixei de crer, assim, porque não é fácil, eu pedi tanto pra Deus fazer um milagre, já que eu sempre ouvi gente falando que tinha milagre, tudo, Deus não fez, então meio que me revoltei contra Deus, já pedi perdão a Ele por isso, mas é aquela coisa do momento, gente, Ele sabe que não foi por maldade, né? Deus sabe que não foi por maldade. E uma coisa horrível, assim, é que você recebe muitas críticas das pessoas falando que aquilo é frescura, é coisa da tua cabeça, é falta de Deus, é falta de religião, falta de ir pra uma igreja. Gente, não é. Eu fui pra igreja evangélica, fiquei 2 anos lá, tive pânico do mesmo jeito, sabe? Me apeguei a Deus mais ainda do que eu já era, sabe? Não é, gente, isso é uma coisa assim da cabeça, é uma doença psicológica horrível, sabe? Só quem tem entende, só quem passa entende, né? Já ouvi muito falando que era frescura minha, que, nossa, eu tive que sair de trabalho porque eu não conseguia ficar dentro, eu sou professora e eu não conseguia ficar dentro de uma sala de aula. Eu perdi muitas coisas, muitas chances, mas é como eu digo, assim, Deus sabe o que faz. E eu perdi meu pai e eu sempre peço a Deus pra deixar eu ir antes de qualquer outra pessoa da minha família, porque eu não vou aguentar perder alguém que eu amo de novo.
não vou aguentar. Não vou aguentar perder outra pessoa. Então, eu sei que Deus faz as coisas certas, Ele sabe a hora de tudo, Ele que estipula, mas eu não quero. Eu queria que fosse eu, sabe? Antes de qualquer pessoa da minha família. Eu não vou aguentar perder alguém de novo que eu amo, sabe? Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. São 12 anos de luta, são 12 anos tomando remédio, sabe? Tive várias crises já. Não foi fácil, não foi fácil, não é fácil até hoje. Sabe, principalmente saber que você já perdeu tanta coisa nessa vida por causa desse problema. E o pior, eu perdi meu pai, sabe? Eu não vou suportar perder outra pessoa. Então eu queria que Deus me levasse antes, mas eu sei que é uma coisa que Ele que sabe. Eu nem devia pedir uma coisa dessa pra Ele, mas é que eu não vou aguentar, eu não vou suportar, que eu sei que eu não vou suportar, porque já tem 12 anos que meu pai morreu, mas até hoje eu sinto muita falta dele, muito, não tem um dia que eu tenha esquecido dele. Não tem um dia que eu tenha esquecido. Eu tenho esquecido dele. E não é fácil. Quantas vezes eu chorei sozinha, sem querer incomodar minha mãe e minhas irmãs, sabe? Quantas vezes eu já tive crise sozinha, eu não quis ligar pra minha mãe e pra minhas irmãs, porque elas sofrem também, né? Pela perda do meu pai e pelo meu problema. Eu sei que elas sofrem também, então eu não quero às vezes deixar elas tristes, correndo pra lá e pra cá assim, com medo de acontecer alguma coisa comigo. Eu não quero deixar elas preocupadas, desesperadas assim, mas eu já passei por muita coisa assim sozinha pra não deixá-las, sabe, ruim assim, mas às vezes não é fácil aguentar sozinha. E às vezes isso eu falo assim, às vezes de eu ter chorado mesmo de saudade, de lembrar das coisas, tudo, mas assim, quando eu tô com crise de pânico, eu tenho que ligar pra eles, eu tenho que chamar, porque é um medo tão grande, é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão que você não controla, que eu tenho que ligar, eu tenho que estar com alguém perto de mim. E eu faço de tudo pra não ter que ir no hospital. Então quando eu tenho isso, eu tento me controlar ao máximo. Tentar, eu rezo, eu tento fazer outra coisa assim, eu tento não pensar nisso e, sei lá, eu tento pôr minha cabeça pra raciocinar outra coisa, não ficar pensando nisso. E assim eu tenho ido. Eu peço muito a Deus. Eu sei que não tem cura, nem precisa ter a cura, mas eu peço muito a Deus pra não deixar eu ter mais crises assim, sabe? Pra eu poder ter minha vida de volta assim, sabe? Poder sair sem medo, poder fazer minhas coisas, sabe? Curtir meus sobrinhos, curtir minha família.